amigos, amigas do curso da Cannabis Medicinal, do quarto curso. Nós vamos ter um tema muito importante nesse quarto curso, agora dia 15 de setembro. A nossa aula, todas as terças-feiras, às 7h30 da noite. Nós vamos ter a presença do Cassiano. O Cassiano é um militante, um apóstolo da vida da cannabis para as famílias que precisam fazer uso desta erva santa. O Cassiano, com a sua equipe na Paraíba, é pioneiro nesse trabalho de constituir uma associação. O nosso curso da Cannabis Medicinal tem também esse grande objetivo, além de conhecer os benefícios da cannabis, como tem muitas famílias que já estão fazendo uso e essas famílias sentem, melhoras. Cada caso é um caso, mas de maneira geral sempre tem melhorias. Por isso, a palestra do Cassiano, a exposição do Cassiano da Abraça Esperança da Paraíba é uma luz muito importante para todo o Brasil e para a América Latina. O Cassiano esteve pessoalmente aqui no terceiro curso e ele disse uma coisa que me gravou bastante. Ele falou: olha, o Brasil é o único país do mundo que tem um movimento de baixo para cima e é um movimento sem volta. Então eu sempre peço a Deus que ilumine o Cassiano e toda aquela equipe da Paraíba pelo belo trabalho que estão fazendo. E é este o apelo que nós queremos deixar. Na sua cidade, no seu estado, você pode começar uma associação. Para vocês verem, olha, hoje no Brasil nós temos 10 milhões de pessoas que têm algum tipo de sofrimento, de dores, autismo, Alzheimer, Parkinson, doenças raras, e com a aplicação da cannabis medicinal, essas pessoas teriam uma melhor qualidade de vida. E o grande caminho para que todas as famílias tenham esse acesso do óleo da cannabis, a associação é o grande caminho. Então, quem quiser indicação de advogados, nós temos a doutora Karina, o doutor Marcelo, o doutor Alexandre. Vocês podem me pedir que eles mandam para vocês a ata da fundação. Como é que faz uma entidade, uma associação? Eles enviam também um modelo de estatuto para vocês. E eles mandam também um modelo da ficha daquela família que quer se associar na entidade para participar do acesso à cannabis medicinal. Por isso eu deixo assim um apelo muito forte. Vamos criar, eu brinco assim, olha, em cada rua uma associação, mas vamos fazer. Se a cidade comporta uma associação, ótimo. Se comporta duas, aqui na Zona Leste precisava ter umas 15 associações. Nós estamos tentando já várias vezes para conseguir a primeira e que não está fácil. Mas é esse o caminho, é se encontrando, formando laços de solidariedade, de partilha, de amizade, que nós vamos avançando. Tem muita gente que pergunta assim: mas a cannabis funciona? E se funciona, por que funciona? Eu nunca vou me cansar de falar o que o Dr. Rafael Mechoulam, um médico de Israel, que ele que descobriu que dentro do nosso organismo nós temos esse sistema chamado endocannabinoide, ou seja, cada pessoa produz os canabinoides. E eu acho isso a beleza da criação divina. Eu acho isso, que o nosso corpo é ligado profundamente à natureza. E quando eu tenho uma deficiência pela idade, pelas mais diversas razões, é justamente
o óleo da cannabis, que vem ser um tipo de suplemento, de reforço para o meu sistema endocannabinoide. Por isso, as famílias que precisam do óleo, nós temos que dar esse passo de conseguir formar uma associação, que vai ser a aula de hoje. Mas também a família pode entrar na justiça. Eu vi outro dia uma mãe com 3 crianças, ela fez o processo e foi direto no juiz, e o juiz autorizou. Eu acho esse juiz é de uma sensibilidade humana maravilhosa. Só um juiz que possa ter o amor de Deus no coração é que aprova de uma mãe aplicar aos seus filhos. E ela colocando no processo, dizendo: a cannabis está ajudando meus 3 filhos e tem que continuar, e ela não pode viver na clandestinidade. Então eu peço a todos então que vão se organizando, e também nós vamos indicando advogados que vão ajudando a fazer o habeas corpus familiar. E é só fazer o pedido, nós vamos trocando figurinhas. E por fim eu gostaria de dizer do trabalho de conclusão do curso, do TCC. Cada pessoa escolha um tema do TCC. Alguém falou, mas precisa ser como se faz o TCC aí fora? Não, o TCC é um trabalho muito simples, pode ser uma experiência pessoal, nada de complicações. Eu sempre brinco que o Paulo Freire esteve uma vez aqui na paróquia São Francisco falando da educação. E na conversa vai e vem, ele disse: o melhor TCC que eu recebi foi essa semana. Todo mundo ficou ouvindo, ele falou: a pessoa fez um TCC de uma página, que foi assim o resumo, ele conseguiu resumir aquilo que é o essencial. Então ninguém no trabalho do TCC, seja de uma página, seja de 50, todas têm o mesmo valor. Por isso, se empenhe, pode fazer em grupos não, né? Vamos dizer, 2, 3 pessoas, é possível fazer o TCC da cannabis medicinal. Eu quero agradecer a Gabi, quero agradecer ao Fernando, eu quero agradecer a toda a equipe da transmissão, Maurinho, Douglas, enfim, todas as pessoas que se dedicam por esta causa da saúde. E nós estamos nesta causa porque todos os dias eu recebo cerca de 10, tem dia até 15 pessoas que querem informações da cannabis. E as pessoas vêm com esse sentido: padre, meu vizinho, meu amigo, meu parente, às vezes é lá do Nordeste, às vezes é do Sul, de alguma região do Brasil, e teve melhorias. Não existe mágica na saúde, eu vou fazer isso, vai resolver tudo. Não tem panaceia na saúde. Nós sempre falamos aqui, a saúde é holística, holos do grego quer dizer todo. Então toda saúde é holística. Nós precisamos melhorar a nossa água, as nossas emoções, alimentação a mais saudável possível, né? Tudo que é natural, e a cannabis entra nesse sentido. No momento agora do Covid-19, a aula de sexta-feira próxima é uma carta quais as plantas medicinais que os índios estão utilizando para vencer o coronavírus. Então quem quiser a carta pode me passar uma mensagem, mas pode passar direto também para a Denise, que ela vai lhe mandar esta carta. Eu não me lembro o número da carta, mas é só falar das plantas medicinais que os povos indígenas estão usando para vencer o coronavírus. Claro que são plantas maravilhosas que vencem não só o coronavírus, mas vence uma série de situações que nós passamos na vida. Então você que é ouvinte, participante ativo do nosso curso da cannabis, que o Divino Espírito Santo continue iluminando você, a sua querida família, e que nós possamos nesse movimento
e crescendo. E todas aquelas famílias que precisam possam receber a nossa solidariedade e ter, enfim, o uso necessário da cannabis medicinal. Um beijo no coração de todos, um grande abraço a todos. Olá, sou Cassiano Teixeira, daqui de João Pessoa, Paraíba. Eu comecei minha vida lutando por várias causas. Eu acabei me deparando aqui nessa nossa causa que é muito humanitária e tem beneficiado muitas famílias. Mas quando eu comecei, eu não tinha ideia, né, de que a gente ia criar. E eu literalmente me adentrei nisso involuntariamente, né? Meu irmão é epilético, minha mãe também estava apresentando alguns problemas de saúde, com internações a cada 3 meses, né? A sua imunidade baixa, com o pulmão cheio de catarro, foi internada e ficou em respiradores, né? Foi meio que desenganada porque a inflamação foi muito forte, acabou provocando uma bronquitásia e eu me vi perdendo a minha mãe. Foi aí que eu lembrei que a cannabis ela estava sendo usada para câncer e havia possibilidade de minha mãe estar com câncer no pulmão. Eu morei nos Estados Unidos de 2001 a 2003, eu já conhecia o movimento de cannabis para o câncer. Eu conhecia o Canadá, onde já estava legalizando, eu acompanhava os ativistas, eu acompanhava as vitórias que o Canadá estava vendo naquele país, naquela época, né? Eu já acompanhava que a Califórnia já podia produzir o medicamento. Então eu fui aprendendo e vendo que existia outra realidade. E eu pensei em trazer essa realidade para aqui, para minha casa, não para o Brasil. Eu literalmente comprei maconha no mercado negro, fui para a cozinha, né, consegui um vidro, consegui uma glicerina vegetal e comecei a fazer o medicamento dentro de casa. Eu não achei que ia ser um abraço um dia, né? Eu pensei só em salvar a minha mãe mesmo. E que, quem sabe, salvar o meu irmão, né? Porque você sabe, irmão às vezes não está apoiando você em tudo. Mas foi aí que eu fiz o óleo na cozinha, coloquei no vidrinho, deixei esfriar, né? Minha mãe voltou para casa e o médico disse que ela não tinha mais outra coisa para fazer, por isso que mandou ela para casa. Isso foi em 2013, acredito que em junho de 2013. E foi quando eu pedi para ela se sentar e dei a ela a primeira dose do óleo que eu tinha produzido na cozinha, né? Eu fiquei muito apreensivo, eu contava com o apoio de apenas um irmão dos 7 que eu tenho. E falei para minha irmã que eu ia dar o óleo a ela e que eu não tinha outra alternativa a não fazer isso para não perder a minha mãe. E, gente, depois de 1 hora que eu dei o óleo a ela simplesmente se levantou. Já fazia 5 dias que ela não se levantava. Ela só fazia levantar para comer e deitava. No 5º dia ela já estava pensando em voltar para o hospital, pedindo para voltar para tomar soro porque ela estava fraca. Gente, ela simplesmente se levantou e foi para a cozinha. Quando eu vi os barulhos dos pratos sendo lavados, eu fui ver quem era, e era minha mãe. Eu entrei em prantos, me lembro que eu voltei para o quarto e fiquei pensando, as pessoas precisam saber disso. E agora? Eu vou parar? Foi aí que eu comecei já que tinha sobrado um pouco de óleo que eu tinha feito para ela,
eu pensei em guardar e, quem sabe, salvar outras vidas. E depois minha mãe voltou a usar o Facebook. Uma hora depois, ela voltou a ter uma força, apetite e ganhou aí uns 5 quilos. Eu acredito que em um mês ela voltou ao que ela era antes. Foi quando eu me vi dentro do meu próprio quarto, né, com algo que talvez mudasse a vida de muitas pessoas. E eu pensei, eu estou cometendo um crime, mas é um crime que vale a pena. Primeiro, eu salvei a vida da minha mãe. Então vamos lá, vamos lutar. Criei uma página no Facebook, comecei a conhecer as mães, pessoas com câncer, que estavam procurando uma solução. E ofereci de graça. Mandei para os correios, para um, para outro. E eu comecei a ter um retorno, né, muito positivo. Ninguém falava ainda da cannabis por epilepsia, isso era 2013. Né? E eu comecei a ganhar uma certa expertise na produção do medicamento ali na cozinha. Eu não chamo nem de medicamento, eu posso até chamar aí de um, como já chamaram, é uma gororoba de cozinha. E eu não parei mais. Foi quando eu vi umas mães na internet dizendo que tinham o CBD, né, que estava sendo utilizado para o canabidiol, e o CBD era da cannabis. Né, busquei a informação, encontrei vários casos nos Estados Unidos, inclusive na CNN, do caso da Charlotte, que acabou sendo emblemático. E daí começou o movimento no mundo todo. Né? Quando eu menos espero, no Brasil, as mães começam a lutar também. E me lembro como fosse hoje, eu vi a Catiele e outras mães lutando para importar esse medicamento, e foram para o Fantástico. Né? Entraram com ação judicial, porque não permitia que a gente importasse. Eu comecei a auxiliar elas a importar esse CBD, já que eu falava inglês, e eu tinha facilidade. E a gente começou a importar em grupos. Eu lembro que eu consegui mais ou menos 300 importações. Criamos o site cannabisesperança.com.br, e ali eu comecei a ser meio que um acolhedor de vida, né, para salvar a vida dos outros. E foi aí que eu, literalmente, tive apoio de muitos médicos, apoio de alguns cientistas, professores, que estavam sabendo que o óleo que o Cassiano estava fazendo, que a gente batizou de óleo Esperança, estava fazendo bem. E como estava tendo a garantia do fornecimento, eles se sentiam confortável, mesmo sabendo que era ilegal. E eu consegui fornecer, naquele ano de 2015, para mais ou menos 60 famílias. Né? Foi quando, em 2016, eu comecei a plantar a planta que a gente fabricava o produto. Porque no início eu literalmente comprei. Comprei quilos, né, e até mesmo sem saber o que tinha ali, mas eu tive que fazer. E quando eu comecei a plantar, mais ou menos junho de 2016, a gente começou a ter muito helicóptero passando em cima da Abrace. E aquilo já foi difícil para a gente, né? Mas graças a Deus a gente teve vários policiais que vieram atrás do óleo para os seus filhos. Tiveram pessoas importantes na sociedade que sabiam que a gente estava fazendo aquilo, e me parecia ser aceitável. Me parecia que a Paraíba, parecia que João Pessoa estava aceitando aquilo, né, porque estava fazendo bem. E foi quando a gente teve a visita da Globo, do programa Fantástico. A Juliana
entrou em contato e disse que queria gravar uma matéria. Eu avisei a ela que a gente ainda estava ilegal, que a gente ia entrar com ação judicial, que não estava pronto. Ela insistiu muito e mais ou menos em janeiro de 2017 a gente conseguiu ajuizar a ação. Foi aí que eles vieram, eu acredito que em março de 2017, gravar, né, mostrando a gente fazendo óleo para o programa do Fantástico. E a ação já estava impetrada, a gente já sabia que estava na mão de uma juíza. E foi o momento certo, aquela tempestade perfeita, né? Tempestade perfeita, que a juíza se sentiu segura, a Globo apoiando, todos os pacientes mandando áudios, vídeos, e a gente teve a ação autorizada em abril de 2017. Foi um alívio. Eu literalmente tirei das minhas costas 1 tonelada. Eu finalmente consegui dormir. E eu não sei o que seria de mim se eu tivesse sido preso. Não por mim, mas por causa dessas famílias, né? O que é que elas iam fazer? Eu acredito que tinha mais ou menos 600 famílias usando óleo. E foi na hora limite, porque no dia que a juíza deu a autorização, a gente tinha um drone em cima da Abrace, lá com as câmeras, e eu sabia que a gente ia ser impedido, né? E graças ao apoio de muita gente, Ministério Público, advogados, famílias, a mídia, a juíza se sentiu segura e concedeu a liminar, né? E isso foi vinculado no Fantástico, a própria juíza falando a razão por ela ter concedido. E foi marcante, né? E a partir daí eu tive que realmente rever as nossas diretrizes, porque a gente não era mais uma associação ilegal produzindo óleo para pessoas. A gente agora era uma entidade autorizada e a gente precisava fazer um medicamento. Eu agora tinha que garantir uma qualidade, eu tinha que garantir um fornecimento, eu tinha que garantir uma segurança. E foi aí que tudo começou. Eu pude registrar a carteira dos funcionários, eu pude contratar mais pessoas, eu pude agariar mais fundos para a gente comprar equipamentos. E daí a gente passou a ter não só mais uma localização, mas a gente passou a ter 2 localizações. A gente alugou outros prédios para a gente expandir mais. Passamos a investir em qualidade, comprando equipamentos de análise, de teor. Passamos a ter uma equipe maior, onde eu podia ter mais, atender mais pessoas. Começamos com 5 pessoas contratadas, né, e hoje temos 66 pessoas contratadas. Começamos com 30 plantas e hoje temos mais de 10 mil plantas no chão. Começamos com uma localização, hoje temos 4 localizações de plantio. Então a Abrace, ela literalmente teve que se profissionalizar, né? E talvez essa seja a importância das associações, porque elas não só vão garantir um acesso, elas não só vão garantir um medicamento mais barato, elas podem incentivar o acesso social, como a Abrace vem fazendo, mas elas também podem garantir com que a sociedade faça a sua própria solução, que a sociedade se mobilize e encontre um meio legal para resolver o seu problema. A gente não pode ficar dependente da indústria, a gente não pode ficar dependente do lucro, do capital. E a importância das associações é essa.
independente se a associação é pequena ou grande, ela tem que garantir a qualidade. Independente se a associação é pequena ou grande, ela precisa saber que ela está fornecendo para outra pessoa. E a partir de quando eu estou fornecendo para outra pessoa, eu preciso ter o mínimo de qualidade. E isso uma associação pode fazer. E foi o que a gente fez. As associações, elas têm hoje um papel muito importante e único no mundo. Porque em nenhum outro país há associações fazendo o que a Abrace faz. A gente pode criar um novo modelo aqui no Brasil de regulamentação. E isso a gente tem visto um apoio da sociedade, um apoio dos políticos, dos legisladores, né, em busca de uma lei que permita que as associações possam produzir, fabricar e fornecer para os seus associados. Isso tem acontecido e eu acredito que é o melhor meio para que um país com a dimensão do Brasil resolva seus problemas. Plantar não é fácil. Eu tive muita dificuldade e eu tenho visto muitas pessoas com dificuldade, pois uma andorinha só não faz verão. E foi aí que eu entendi que uma associação eu poderia me cotizar com os custos, não só os custos da associação, mas também contratar pessoas para me ajudar, né? Garantir uma transparência, uma prestação de conta. A gente podia agariar centenas de reais para que a gente pudesse ampliar. E hoje, vocês estão vendo aqui os laboratórios da Abrace, estão vendo a estrutura que parece uma estrutura de uma grande indústria, mas isso é o dinheiro seu. Você que é associado, que investiu, que pagou a anuidade, que acreditou que era possível. E foi possível, está sendo possível e vai continuar sendo possível, graças a esse apoio. As associações, elas precisam ter o seu papel de garantir o acesso, de lutar por novas políticas, de lutar por acesso barato, acesso de qualidade, sem diminuir a importância das outras formas de acesso, como o cultivo individual, ou mesmo que seja vendido nas farmácias pelas empresas. Eu acredito que o Brasil tem hoje 55 milhões de pessoas com doenças crônicas. E eu acredito que mais de 100 mil abraços dessa não daria conta. Então, existe espaço para tudo, para todos. Então eu acredito que as associações tenham o seu espaço e que elas possam prosperar sem criar concorrência, sem criar reserva de mercado, sem criar problemas para a sociedade. Até porque nós somos fiscalizados. O Ministério Público nos fiscaliza e a gente tem que estar tudo em dia, tudo bem organizado para que a hora que eles pedirem as informações, nós podemos fornecer. Eu acredito que o Brasil hoje ele tem um papel no acesso ao uso medicinal muito importante, porque aqui a gente está fazendo muito diferente de lá fora. Lá fora, o produto chama-se CBD e ele tem um objetivo de ser vendido. Aqui na Abrace, nós não temos CBD, nós temos o óleo de cannabis, nós temos o extrato da planta no seu broad spectrum. E a gente tem conseguido muitos melhores resultados. Muitas pessoas que estavam usando o importado viram que não só o preço era impeditivo, mas que também a eficácia não era melhor. O resultado foi muito melhor com o produto que a gente está vendo aqui. E isso talvez não seja uma descoberta científica,
mas é uma comprovação de que quanto mais natural, melhor. Então, ninguém aqui está descobrindo a roda, né? A gente apenas acredita que não existe uma fórmula para todos, mas cada um vai encontrar a sua melhor cepa, o seu melhor medicamento, a sua melhor forma de se tratar. E é isso que uma associação pode garantir, né? Uma forma de acesso mais específico, onde a gente pode atender mais e pode atender melhor. No Brasil, a gente tem visto muitas pessoas lutando pelo acesso, mas cada um lutando para a sua forma. E eu acho que é isso que realmente ainda não ganhou força para que a gente conseguisse convencer, né, a sociedade. A Abrace veio para fazer a diferença e a gente tem conseguido fazer essa diferença. E as pessoas estão respeitando isso. E eu me sinto muito lisonjeado de ser o fundador da Abrace, de ter iniciado toda essa loucura que é garantir o acesso mensal para mais de 10 mil famílias. A Abrace envia 4.000 garrafas mês. Nós produzimos mais de 10 quilos de extrato por mês para garantir o acesso e nunca faltar. Tem sido um trabalho gigantesco tentar ser um fornecedor para outras famílias, pois só quem sabe é quem está do meu lado para sentir o peso da responsabilidade de que não falte, de que não tenha uma contaminação, de que não tenha uma pessoa que se prejudique. Apesar de que isso é praticamente impossível, pois a gente vive num mundo onde as pessoas são egoístas, as pessoas não, às vezes, entendem o lado dos outros e não se colocam no sapato dos outros. Eu já tive pessoas que entraram com ação judicial contra a Abrace, alegando contaminação. Mas graças à qualidade da equipe da Abrace, a gente tem garantido as análises de contaminantes, as análises de água, as análises de solo. E a gente tem como comprovar que todos os nossos lotes que são registrados com um número e todo ele é rastreável, tem sim a isenção dos contaminantes. E foi fácil a gente convencer a justiça, mostrando as provas. Mas independente disso, a Abrace não vai parar. Nós vamos muito longe ainda. Temos planos para 2021, abrimos nossa sede em São Paulo. Estava agora mesmo vendo onde a gente vai começar o nosso plantio, aonde a gente vai ter o nosso dispensário. E eu quero dizer para vocês que estão aí em São Paulo, que são uma grande parte dos nossos associados, né, que vocês agora vão ter pertinho de casa o acesso e a produção, para que barateie ainda mais os custos do seu medicamento. Me dá um orgulho grande saber que São Paulo é o nosso grande coração, é a nossa grande esperança para que as pessoas possam ter mais acesso. Eu fico feliz em saber que São Paulo nos abraçou. Eu fico feliz em saber que São Paulo é a nossa meta para que a gente possa ter um acesso mais barato, para que a gente possa ter o acesso mais próximo. Então eu estou super esperançoso que o futuro da Abrace a gente vai ter uma forma mais distributiva dos medicamentos, não concentrando numa cidade só como é hoje João Pessoa. João Pessoa hoje atende o Brasil todo. Então eu acredito que a gente vai melhorar bastante nosso acesso, né? E a gente vai baratear
isso ainda mais. Finalizando, eu queria dizer que a luta pelas associações é um direito garantido pela Constituição e é garantido que as pessoas se unam e constituam uma associação para que encontrem uma solução que beneficie a sociedade. Apesar de que é garantido que as associações não tenham lucro, mas elas não são impedidas de investir o seu lucro. E é isso que a Abrace tem feito desde que começou. É por isso que vocês estão vendo agora todo esse investimento através da qualidade, através do pessoal, através dos equipamentos que, além de caros, necessitam de pessoas capacitadas para utilizá-los. E é isso que a gente tem garantido. É importante dizer que as iniciativas individuais que vocês aí em São Paulo estão lutando, como os habeas corpus, ela é muito importante para a sociedade e ela não deve deixar de existir. Mas é muito importante que vocês entendam que quem produz para si próprio não pode produzir para o próximo. Então, qual será a melhor opção? Que a gente se una e todos aqueles que tenham o mesmo, digamos, o mesmo princípio, se unam, resistem às suas associações e lutem na justiça para que vocês possam produzir para outras pessoas. E essa divisão entre o cultivo individual e o cultivo associativo, ela apenas existe para que um possa produzir em maior quantidade e não só para si próprio. Eu escolhi o cultivo associativo porque para mim era mais fácil. Eu não tinha como produzir apenas para mim. Eu sabia que em grupo eu ia ter mais facilidade. Eu ia conseguir criar uma pessoa jurídica a qual eu ia me proteger e proteger os nossos associados. Eu ia poder constituir um advogado para uma ação judicial. Eu ia poder ter uma conta bancária onde eu ia poder mexer com dinheiro sem estar me prejudicando. Então eu escolhi o cultivo associativo porque ele garante mais seguro. Eu posso ajudar mais pessoas. Não porque ele é mais importante, não porque ele é mais fácil, mas porque ele é mais seguro. E eu não tinha condições de apenas salvar a vida da minha mãe. Eu não tinha condições de apenas atender o meu irmão epilético. Eu tinha que salvar outras pessoas. Eu precisava estender a mão. E eu não podia estar estendendo a mão com habeas corpus. Isso não ia me garantir que eu continuasse livre, porque mais cedo ou mais tarde alguém ia me denunciar. Foi aí que eu acreditei que, dando as mãos, a gente tinha uma solução mais fácil. E foi isso que aconteceu. Hoje eu vejo a Abrace, eu vejo nos seus 66 colaboradores algo que jamais foi realizado no Brasil. Algo que vai ficar para a história e que a gente tem que valorizar. Não por causa de que Cassiano fez algo diferente, mas porque é um ícone e quebra um mito onde era impossível plantar nesse país, onde era impossível fornecer nesse país, onde era impossível atender mais pessoas. E isso a gente se orgulha e a gente bate no peito. E eu não tenho medo de continuar, nem de incentivar outras associações. E a hora que precisarem, fale com a gente, peçam ajuda, e nós estaremos aí para acolhê-los e orientá-los, porque vale a pena que a gente lute para que as outras pessoas também sejam beneficiadas e não só
a minha família. Realmente a gente cresceu bastante. A Abrace hoje atende praticamente 10 mil famílias. Nós temos praticamente 4 sítios e 2 laboratórios. E a gente não tem mais como crescer, né? Eu acredito que a gente tem um limite e o limite é até onde a gente pode se manter unido. É por isso que a gente incentiva que outras associações nasçam. É por isso que a gente incentiva que outras associações possam agariar o seu direito e garantir o acesso para mais pessoas. É por isso que a Abrace hoje tem incentivado através de analisar os olhos das outras associações que estão nascendo e que estão lutando na justiça. É por isso que a Abrace hoje se tornou referência e nós estamos realizando cursos, né? Cursos para que capacitem as associações a lutarem pelo seu direito e produzir o medicamento para os seus associados. Então, desde já, deixo aqui meu agradecimento ao Padre Ticão, a todos vocês que estão aqui assistindo hoje de noite, que voltem para casa com Deus e com o coração tranquilo, porque a nossa causa está ganha, gente. Nós conseguimos mostrar que é possível e a nossa esperança é que mais pessoas possam ser atendidas e mais famílias possam relatar a melhora que vocês estão relatando aqui. É incrível, vale a pena. Não desistam e contem com a gente. Um beijo todo mundo. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Eu sou a Bianca Wecked, advogada, coordenadora jurídica do MMJ, Projeto Mães e Mulheres Jardineiras, que é um projeto que ajuda mulheres e mães em situação de vulnerabilidade social e que precisam do óleo da cannabis para tratamento seu e dos seus filhos ou dos seus parentes. Hoje a gente veio falar com vocês um pouco como fazer para buscar esse direito. O que a gente trabalha num habeas corpus ou numa ação civil para buscar esse direito para o paciente. Primeiramente, a gente precisa entender o que é o habeas corpus e o qual direito está sendo violado quando você exerce o plantio da cannabis, mesmo que para fins medicinais, qual direito você está violando e que você precisa de uma proteção judicial. Por que você precisa de uma proteção judicial? Em primeiro lugar, o direito que está sendo violado é o artigo 33 do Código Penal, que diz que é proibido plantar, semear, colher, né? O que diz o artigo 33? O artigo 33, no seu parágrafo 1º, inciso 2, ele nos diz que nas mesmas penas do tráfico de drogas vai incorrer quem semear, cultivar ou fizer a colheita sem autorização ou em desacordo com a regulamentação, que poderia vir aí através da Anvisa, plantas que se constituam matéria-prima para a preparação de outras drogas. Sim, porque aqui o óleo vai ser entendido, assim como os medicamentos, como uma droga. Então, quem praticar este ato do artigo 33 vai estar sujeito a uma pena de 5 a 15 anos de cadeia. Para que isso não aconteça, a gente entra na justiça com um pedido para explicar para o juiz o porquê que a gente está fazendo esse plantio, que esse plantio não tem finalidade de tráfico de drogas, né? Então, a lei prevê que a ordem a ser pedida, né, é a ordem de habeas corpus. O habeas corpus está no artigo 647 do Código de Processo Penal. O que diz o artigo 647 do Código de Processo Penal? Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer
violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Então, quando eu estou praticando um crime, mesmo que a gente entenda que o plantio para fins medicinais não deveria estar incluído nesse crime, do artigo 33, né? Ele está. Então, juiz, senhor juiz, eu estou praticando um crime, que é o de plantar cannabis, né? Plantar maconha. Mas eu quero uma autorização de Vossa Excelência, porque eu estou plantando para remédio. Por quê? Por que eu estou plantando para remédio? Porque eu não tenho condições de custear o medicamento importado, que todo mundo sabe custa mais de R$2.000. Qual família carente vai ter condições de adquirir, de ter acesso a esse medicamento de alto custo? Então, muitas vezes, a saída é sim o autocultivo, que já deveria, inclusive, estar regulamentado. Temos aí o projeto de lei 299 em tramitação, mas o projeto de lei não abrange autocultivo domiciliar para fins medicinais. Vai abranger a parte das indústrias farmacêuticas e um pouquinho da parte de associações, mas não o autocultivo domiciliar. Esse vai continuar dependendo de autorizações judiciais. Aí, estou lá no habeas corpus. Diz o artigo 660 do Código de Processo Penal, parágrafo 4º, tá? Que explica o habeas corpus preventivo. Se a ordem for concedida para evitar ameaça de violência ou coação ilegal, dar-se-á ao paciente, porque no habeas corpus também é chamado de paciente, a pessoa que entra, que impetra, né, com seu advogado, ou também sem advogado, o habeas corpus pode ser impetrado sem advogado, dar-se-á ao paciente o salvo-conduto assinado pelo juiz. Esse salvo-conduto, quase sempre, ele tem um prazo determinado, ele tem uma quantidade de plantas determinadas que você vai poder cultivar, né? E ele depende de alguns documentos que devem ir junto com a ação de habeas corpus. Quando você vai impetrar, você deve distribuir junto esses documentos. Quais seriam esses documentos? Bom, para você começar a pensar, né, num tratamento com o óleo do extrato da cannabis, e aqui eu não falo nem de CBD, nem de THC isoladamente, eu falo do extrato da planta, né, da planta fêmea, das flores. E aí nós temos mais de 1000 variações de espécie, né? Conforme o médico que você vai consultar para saber da sua enfermidade, se ele for um médico conhecedor, né, um estudioso, um pesquisador da cannabis, ele vai inclusive saber lhe indicar qual é a espécie melhor para o seu tratamento. Eles não podem prescrever isso ainda, né? Eles têm aí um Conselho Regional de Medicina que ainda impede a prescrição dela in natura, né? Eles são obrigados a prescrever um medicamento industrializado, um medicamento sintético, que muitas vezes não tem, na maioria das vezes, não tem o mesmo efeito, né, o sintético, o mesmo efeito que o óleo extraído das flores da cannabis proveniente do autocultivo familiar. Isso eu vou dizer mais um pouquinho daqui a um pouco, que se chama o efeito comitiva, né? O entourage effect, que é trazido pelo Dr. Michulan, Rafael Michulan, um cientista que pesquisou desde 1960 os canabinoides e nos traz explicações vastas e muito esclarecedoras sobre os efeitos dos canabinoides no nosso sistema, né, no nosso corpo. E por que isso tem que constar também no habeas corpus? Quando o profissional for fazer o habeas corpus, ele tem que poder explicar para o juiz que a gente não busca somente o óleo CBD industrializado e o porquê que a gente não busca o óleo CBD. Para algumas pessoas vai funcionar o industrializado, mas na maioria dos casos, né, mais de 90% dos casos,
o óleo caseiro, o óleo artesanal, com todos os canabinoides, terpenos, né, da planta, ele funciona muito melhor no tratamento das doenças dos pacientes, justamente por causa do efeito comitiva. Se vocês pesquisarem, uma pesquisa simples no Google, vocês vão poder estar encontrando o que é o efeito comitiva, né? Como ele age no nosso sistema nervoso, no nosso corpo, e por que ele tem essa importância e por que isso tem que ir ao habeas corpus para ser explicado para os juízes, que a maioria deles não sabe, tá? Sabem o básico ali da cannabis, principalmente sabem bastante de THC, né? Mas não conhecem os efeitos, não conhecem o efeito comitiva e os seus benefícios na saúde do paciente. Então, vamos lá. O que a gente precisa de documentos para o habeas, né? A gente vai precisar do laudo médico, o médico tem que laudar isso, tem que fazer um relatório da sua situação de vida, de todos os medicamentos que você já utilizou para tentar melhorar a sua condição de saúde, né? O período que você utilizou esses medicamentos, se você já teve internações hospitalares em virtude da sua enfermidade, qual o componente principal no seu tratamento dentro desse extrato de cannabis, né? Se você precisa mais de THC, se você precisa mais de CBD, porque dependendo tem a espécie da planta que vai ter mais CBD, menos THC, ou mais THC, ou níveis iguais de CBD e THC. Isso considerando também os demais fitocannabinoides, né? Então, receita médica, relatório médico, autorização da Anvisa. A partir do receituário médico, você busca na Anvisa, inclusive de forma online, né? Você pode fazer a inclusão dos documentos para pedir essa autorização, né? Isso tem que ser juntado para demonstrar que você teria também capacidade de obter uma autorização para importação, né? Numa eventualidade. Você precisa, se puderes, localizar os médicos que já lhe atenderam, né? Para lhe relatarem evoluções no seu caso, que já tenham experimentado outros casos de cannabis. Então, vamos tratar agora dos documentos que são necessários para o ajuizamento do habeas corpus. Bom, em primeiro lugar, os seus documentos pessoais, né? RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda. Por que comprovante de renda? Porque você vai ter que demonstrar para o juiz que você não tem condições de custear, né, o remédio importado, que a sua renda não abarca, além das suas despesas do mês, normais do mês, não abarca mais o custo do medicamento importado, que é muito caro. Fora os documentos pessoais, vocês vão precisar do laudo médico, né? Se o médico for um conhecedor da área, né, um pesquisador da cannabis, ele vai saber qual remédio lhe receitar, qual dos medicamentos, e como ele não pode receitar a cannabis in natura, né, ele não tem essa permissão pelo Conselho Regional de Medicina, ele vai ter que te receitar um medicamento desses industrializados, sintéticos, né? Contudo, se você já estiver plantando e já estiver fazendo o seu óleo, né, já estiver utilizando o seu óleo e ele estiver lhe fazendo bem, lhe trazendo bons resultados, o médico que lhe acompanha, ele pode atestar esses resultados, né? Ele não vai receitar a cannabis in natura, mas ele pode atestar os bons efeitos desse óleo medicinal, né, na evolução desse paciente. Muitas vezes, o paciente, por exemplo, do Parkinson, né, ele tem efeitos visíveis, né, melhorias visíveis, com o uso do óleo artesanal. Isso já tem diversos casos, inclusive, se vocês buscarem ali o YouTube da página da SBEC, vocês vão ver diversos casos que evoluíram com o uso do óleo da cannabis. Receita médica, um laudo médico explicando tudo que você já usou de medicamentos, né? Documentos anteriores de eventual internação médica que você precisou, ou de tratamentos que você já fez. Alguns casos, por exemplo, de fibromialgia,
A gente pede um parecer do fisioterapeuta que atende essa pessoa que sofre dessas dores, né? Porque quem mais vai poder saber das dores desse paciente, se não o médico que trata ele, se não ele próprio, né? E se não a família dele. E aí, falando em família, entra também a carta de relato, né? A gente pede que o paciente faça uma carta de relato da sua situação de saúde, de tudo que já se submeteu de tratamento médico, para demonstrar ao juiz que ele não está chegando do nada pedindo para cultivar, né, maconha, para extrair das flores os seus cristais, os seus terpenos, os seus canabinoides, para a melhoria da sua saúde. Ele tem que demonstrar para o juiz que ele já percorreu um longo caminho antes disso. Ele já tentou de tudo, né, que a medicina tradicional tem disponível para a enfermidade dele. E que mesmo assim ele não teve resultados satisfatórios, né? E com o óleo que ele está produzindo, ele está alcançando esses resultados satisfatórios. Se isso estiver acontecendo, se você estiver alcançando esses resultados satisfatórios com a produção do seu próprio óleo artesanal, isso precisa estar no seu relato para o juiz. Assim como a gente pede também que tenha um relato dos familiares que moram com você, né? Porque eles acompanham o seu dia a dia. Eles acompanham cada vez que você reclama de dor, né? Cada vez que a sua situação agrava, cada vez que você melhora, né? Quando você começa a tomar o óleo, ou, claro, está dentro da sua casa, você está produzindo, você está plantando, seus familiares sabem disso, eles estão assumindo aquele risco do artigo 33 junto com você. Então, nada mais justo, né, do que mostrar ao juiz que essas pessoas também são testemunhas, embora parentes, né, de tudo isso que você está buscando para a sua melhoria de vida. E por que eu, mostrando isso para o juiz, é possível que ele me dê? Porque ele tem que se basear principalmente na Constituição Federal, no direito à saúde, no direito à dignidade da pessoa humana, né? A pessoa tem direito de buscar do meio que for, como for, para a melhoria da sua saúde, para ter condições dignas de vida, né? E para isso, ela está ali pedindo para a justiça, me autorize a não permanecer ilegal. Eu não quero ser ilegal. Eu quero que o Estado, na pessoa do juiz, na pessoa do Ministério Público, eu quero que o Estado me apoie. E eu não estou pedindo nada para o Estado, eu não estou pedindo para eles custearem nada. Eu estou pedindo só uma garantia de que eu possa ter as minhas plantas, de que eu possa fazer o meu remédio e de que eu possa continuar livre, exercendo um direito, né? Até porque não tem outra conduta que eu possa praticar que me devolva dignidade, já que eu tentei todos os remédios e não obtive sucesso. E com esse medicamento que eu mesmo produzo a baixo custo, eu estou tendo esse resultado. Então eu quero continuar com isso. E eu quero autorização do juiz para continuar com isso de forma legalizada. Tá? Então, relatos, receita médica, laudo médico, documentos pessoais. O que mais que eu preciso? Bom, o que tem acontecido muito nos habeas corpus hoje em dia é que o juiz tem questionado, o promotor tem questionado como que o Estado vai saber que essa pessoa tem capacidade para produzir medicamentos. Aí entram os cursos, né? É o mínimo que a gente pode ter para demonstrar que se submeteu a aulas, né? Que aprendeu o que são terpenos, o que são canabinoides, quanto eu posso deixar daquela flor no álcool de cereais e quanto tempo eu posso deixar para surtir o efeito que eu preciso, o que é a descarboxilação, né? São pontos que a gente precisa saber, inclusive, para melhorar a interpretação do juiz quando está analisando o nosso caso. Se a gente não tem curso nenhum, a gente vai dizer que aprendeu no YouTube. Claro que pode aprender no YouTube, a gente sabe quantas pessoas aprendem. Mas eu não posso dizer isso para o juiz, eu aprendi no YouTube, excelente, né?
Então, você tem que se submeter a cursos. Quanto mais estudar, melhor. Eu própria, né, como coordenadora jurídica do MMJ, eu já fiz mais de 10 cursos sobre cannabis. Então, para que esses cursos? Para que a gente se nutra de informações, para que a gente possa ali na frente debater com alguém que acha que sabe, né, simplesmente pelo seu preconceito, mas que na verdade não sabe da missa metade. Então, que a gente se nutra sempre com essas informações importantes, de tudo que compõe a cannabis, né? Busquem o cientista, busquem o Dr. Rafael Michula, busquem as aulas dele, busquem os médicos brasileiros, né? Busquem as aulas do Dr. Carlini, saúde ao Dr. Carlini, que encontra-se numa situação debilitada de saúde. Então, demonstrem que vocês, quando querem cultivar cannabis para remédio, vocês tiveram acesso a esses estudos. Vocês não estão chegando ontem e pedindo do nada um habeas corpus, né? Demonstrem a necessidade disso, para provar para o juiz que vocês não querem concorrer com o tráfico de drogas, né? Porque é isso que eles pensam, que amanhã depois essas pessoas que podem ter o habeas corpus para medicinal podem sair vendendo flor, né? Então, mal sabem eles que essas pessoas estão disponíveis a qualquer fiscalização. Elas querem essa autorização e elas se abrem a qualquer fiscalização. Até hoje eu nunca vi nenhum paciente dizer que não quer a polícia investigando ele se ele tiver o habeas corpus. Pelo contrário, eles dizem, pode me investigar. Porque o que eles vão achar é eu produzindo remédio para mim ou para o meu filho, né, dependendo da situação, ou para o meu pai idoso com Alzheimer, ou para a minha fibromialgia, conforme a autorização do juiz. Ah, mas o Estado não tem meios de fiscalização. Isso também vem dito no habeas corpus. Como assim o Estado não tem meios? O que eu, paciente, tenho a ver com a ineficiência do Estado? Eu já estou tendo que me sujeitar ao plantio porque não tenho medicamento. E porque o medicamento que tem importado não é satisfatório para mim. Eu não tenho farmácia viva no SUS com a planta, né? Com a cannabis plantada. Eu não tenho meios de auferir flores da espécie que eu preciso. Então, eu acho que o Estado já está me proibindo tanto, né? Que o meu ato de buscar em juízo uma proteção e o Estado me dar isso é o mínimo para garantir a minha saúde e a minha dignidade. O MMJ busca isso. O projeto MMJ da doutora Eliane Nunes, apoiado pela SBEC, ele busca justamente isso. Nós recebemos mais de 20 advogados voluntários, né, para atender as 25 pessoas que nós temos na fila do MMJ, do primeiro projeto, né, porque o projeto é limitado em 25 pessoas em situação de vulnerabilidade e que tenham, sejam mães ou sejam mulheres, né, mas que já estejam plantando e fazendo seu óleo, para buscar essa regulamentação, para buscar essa autorização judicial, para isso que foi criado, né, o jurídico do MMJ, todos de voluntários, de advogados voluntários, que não recebem nada por isso, e que fazem habeas corpus pro bono, né, para ajudar pessoas. E aí eu não falo só do estado de São Paulo, ou só do meu estado, que é o Rio Grande do Sul, são pessoas, advogados de diversas partes do Brasil, né, que se uniram com a SBEC para prestar esse serviço, que eu vejo como um serviço digno de nota, né, digno de aplauso, porque logo que começou, eu não imaginei que viriam tantos. Parece que são poucos, né, 20 advogados, mas 20 advogados, eles produzem, né, um trabalho assim, capaz de atender mais de 100 pessoas, de forma gratuita. A gente não busca aqui explorar o mercado de trabalho, né, ou abrir uma concorrência com outros colegas. Não, a gente busca aqui uma função social mesmo, né? Um gesto que satisfaça o nosso querer ajudar, né? E que ajude efetivamente essas pessoas. Mas enfrentamos alguns obstáculos no judiciário, como isso, como provar que o medicamento está funcionando, né? Então, por isso que a gente pede que tenha o laudo médico, que tenha um relatório médico que explique a evolução do paciente,
e ateste que o médico sabe que ele está usando o óleo caseiro, né? E que o médico perceba e passe a ter um olhar também crítico, né? Sobre a evolução desse paciente com óleo caseiro e a evolução que ele teve, se é que teve um dia acesso ao produto industrializado sintético, tá? Como eu falei dos fundamentos, direito à dignidade, direito à vida, direito à saúde, eu vou contar assim rapidamente um caso que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul, da menina Carol, que a mãe dela é a Liane, né? Ela é uma mãe jardineira, hoje ela também participa da SBEC, mas lá em 2015, né, na época que eu comecei o atendimento com ela, ela não fazia parte. Ela simplesmente, a filha dela, Carol, né, tem síndrome de Dravet, tinha 60 convulsões por dia, e agora, depois de autorizados pela justiça, né, por meio de habeas corpus, hoje ela pode cultivar 20 plantas, renovamos agora há pouco, e com essas 20 plantas nós conseguimos estabelecer que fossem somente plantas adultas, né, em fase de floração. Por quê? Porque se a gente limitasse isso, como estava antes, em pequenas mudas, aqui no Rio Grande do Sul, como é muito frio, essas mudas não se desenvolviam bem, essas mudas morriam, né? E ela acabava ficando sem matéria-prima, né? Para produzir o óleo. Então, a gente teve que alterar o pedido recentemente e pedir que fosse limitado, então, em 20 plantas, mas que isso fosse considerado como plantas adultas, plantas em floração. Conseguimos, né? Hoje a Carol está completando 2 anos sem nenhuma convulsão, isso é uma vitória, né? Sem nenhuma internação hospitalar, nunca mais teve nesses 2 anos de internação hospitalar. A Carol não usa CBD isolado, a Carol usa extrato da cannabis, planta inteira. Quando eu falo planta inteira, eu falo de flores, né? Mas planta inteira no sentido de todos os canabinoides. Sabemos que são mais de 100, né, envolvidos ali. Nós temos 13 canabinoides que são os mais importantes, né? Mas entre fitocannabinoides, entre terpenos ali, nós temos mais de 100 componentes que, conjuntamente, nesse efeito comitiva, trouxeram a dignidade que a gente fala, né? Trouxeram a vida de volta para Carol, que andava numa cadeira de rodas, que não falava, que não brincava, que se alimentava por uma sonda, que vivia com convulsões, que vivia internada na Santa Casa, aqui de Porto Alegre, né? Que não tinha, e aí eu digo, não tinha dignidade nenhuma para viver. Então, essa mãe, depois de ir numa marcha da maconha em São Paulo e conhecer a Cidinha, e conhecer a Cultive, e conhecer a SBEC, né? Ela voltou de lá com essa ideia, com esse ideal de plantar, de ter o autossustento, de poder aproveitar todas as partes da planta e não só CBD. Ela já tinha usado o industrializado, a gente já tinha pedido para o Estado pagar, o Estado pagou por 3 vezes e depois nunca conseguia, ou o correio atrasava, ou a importação não dava conta, e ela ficava sem medicamento. Então, importante dizer também que o industrializado não cessou, né, não fez cessar as crises convulsivas da Carol. Isso só aconteceu usando o óleo artesanal. O óleo artesanal dela, que tem em média 80% CBD e 8 e pouco por cento THC. Então, nesse caso, como em muitos que eu tenho visto, o THC se mostra extremamente importante. Porque o preconceito que a justiça tem e as pessoas têm da maconha é com THC. Eles acham que dá THC para as pessoas, elas vão sair alucinando, né? Elas vão ter o efeito psicoativo e é importante que se esclareça que isso não acontece no óleo medicinal. A produção é de outra forma, né? A separação ela não existe, então o CBD ele diminui os efeitos psicoativos, né, que eventualmente tivesse, eles deixam de existir. O óleo que a Carol toma não causa nenhum efeito psicoativo nela. Ela é uma criança, hoje em dia a gente pode dizer,
quase normal, né? Hoje ela brinca, ela vai na escola, claro que pela pandemia não está indo, né? Nenhuma está, mas quando não estávamos em pandemia, ela estava se desenvolvendo na escola, ela tirou sonda, ela largou a cadeira de rodas. Vocês podem dizer que isso é milagre, eu não tenho outra palavra para dizer, né? Eu digo que isso é o que o Dr. Rafael Michulan veio dizendo desde 1964, quando ele conseguiu isolar o CB1, né? E o CB2 e os demais canabinoides. Eu venho dizendo que esse milagre aconteceu lá atrás e que houve aí um crime à humanidade enquanto proibiram uma planta que hoje, e cada vez mais, a gente vê que salva vidas. Se a Liane tivesse esperado lá em 2015, né, continuasse com os 5 anticonvulsivos que a Carol tomava, será que hoje, 5 anos depois, em quantos anticonvulsivos ela estaria tomando? Né? Será que ela teria saído da cadeira de rodas? Será que ela teria parado de convulsionar? Será que ela teria tirado a sonda gástrica? Será que ela poderia estar se alimentando normalmente? Pulando corda, brincando normalmente? Então, teríamos aí 5 anos de degradação da vida de uma criança por causa de uma lei proibitiva? Ainda bem que a Liane não esperou, né? Ainda bem que a Liane teve coragem de tomar a frente da vida dela, né? Plantar, fazer o óleo para a filha dela, salvar a vida da filha dela. E aí sim pedir autorização para a justiça, demonstrando os efeitos benéficos que a planta fez na vida da Carol e que hoje está aí para todo mundo ver, inclusive o caso dela, é estudado em universidades, né? Pessoas que tinham preconceito. Eu era uma pessoa que tinha muito preconceito com a cannabis, com a maconha, né? Antigamente a gente diz que os nossos pais diziam, não vai ali que ali tem maconheiro. A gente, tem maconheiro. Hoje em dia a gente vê que maconheiro não faz mal para ninguém, né? Que na verdade o maconheiro sempre buscou mesmo é o efeito terapêutico da planta. Toda pessoa usuária de maconha, ela busca o efeito relaxante, ela busca o dormir bem, né? Ela não busca a maconha para sair cometendo crimes enlouquecidos por aí, como é o caso do crack ou como é o caso da cocaína, né? A maconha tem que ser separada disso, porque ela é uma planta medicinal, ela é uma planta totalmente diferente, ela não é uma planta química, né? Ela é uma planta da natureza, ela é uma planta, e aí nós entraremos numa parte religiosa que também usa muito a planta. Então, vamos deixar isso para outra hora. Vou encerrando por aqui, para deixar os colegas se manifestarem também. E fico à disposição lá no MMJ, Projeto Mães e Mulheres Jardineiras, da SBEC. Estamos à disposição. Acessem sbec.med.br, se associem, sejam um voluntário na causa, na área que for do seu conhecimento. Não precisa ser só advogado, né? A SBEC é uma sociedade de pesquisa, é a única sociedade brasileira de pesquisa, né, sobre a cannabis. Então, se unam à SBEC, vamos fazer essa frente de apoio e de força pela regulamentação do autocultivo domiciliar, né, o que todos tenhamos direito a plantar e experimentar os efeitos de um óleo medicinal, os efeitos de um chá, né, os efeitos dessa planta tão rica e com tantos efeitos, né, seja anti-inflamatório, seja antiemético, seja relaxante, tem inúmeros efeitos. Então, eu fico à disposição na SBEC e também no meu @ do Instagram, @BiancaWecked, para eventuais contatos. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do dia que você for assistir à aula. Hoje eu, Eliane Lima Guerra Nunes, psiquiatra, coordenadora geral da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis Sativas, a SBEC, vou estar aqui com vocês falando só um pouquinho mais sobre o projeto Mães e Mulheres Jardineiras. Eu já apresentei uma aula aqui no curso, onde eu explicava um pouco sobre o efeito comitiva e todas as outras coisas sobre a PL 399. Nós estamos num momento muito importante no Brasil, onde todas as associações devem se unir e também onde todos os coletivos, aqueles lugares, aquelas cidades onde tem um paciente que está interessado em fazer um salvo-conduto ou que já está se reunindo com outras mães, com outras mulheres, com outros grupos, é muito importante que esses coletivos se organizem. Pensando nisso, que nós estamos aqui hoje, novamente, chamando todos vocês para essa grande mobilização. Precisamos passar as nossas emendas, as emendas que protejam o cultivo
né, tanto coletivo como nas associações, só temos 2 até agora, a Abrace e a PEP, como os coletivos ainda que precisam se organizar e fazer novas associações. Estamos num momento muito delicado do Brasil, onde nós estamos vendo que o lobby do CBD cresce muito, onde tudo se é feito pensando no CBD, e nós, como médicos prescritores, acreditamos sim no potencial do canabidiol, porque faz parte da cannabis, mas nós acreditamos que temos que pensar um pouco mais, um pouco além, e ter no Sistema Único de Saúde. Isso é muito, muito importante para nós. Já tivemos uma aula falando sobre isso, teremos novas aulas falando também sobre a importância de que nessa PL seja contemplada a farmácia viva, mas que a farmácia viva, uma vez no município, possa ser regulamentada e regulada pela vigilância sanitária do local. Por isso que é muito importante que os municípios agora se atentem, que as pessoas pensem no município, porque nós estamos num processo eleitoral. Então, precisamos, sim, saber quem são os vereadores verdes, saber quem são os vereadores contra a cannabis medicinal no seu município. Porque, infelizmente, nós temos muitas pessoas que pensam no bolso dos colegas, no bolso daquilo que podem tirar do Sistema Único de Saúde. Vocês sabem que, se aprovar a farmácia viva, nós poderemos reverter esse processo e fazer com que a cannabis medicinal seja incluída na farmácia viva. Hoje, o projeto Mães e Mulheres Jardineiras quer discutir isso com vocês e quer discutir também dentro da SBEC no projeto Roda Verde. Estaremos aí divulgando para vocês mais e mais as ações que precisamos estar fazendo, juntos às várias entidades e também nos coletivos. A Associação Brasileira de Estudos da Pesquisa de Cannabis Sativa, a SBEC, ela tem um site onde nós colocamos a maioria dos coletivos, a maioria dos sites, dos grupos de pacientes no Brasil. É muito importante que você procure um grupo perto da sua casa e, se você não tiver nenhum grupo, você faça parte conosco no projeto Mães e Mulheres Jardineiras no Facebook. Bom, meu nome é Eliane Lima Guerra Nunes, como eu disse, vocês podem visitar o site da SBEC, sbec.med.br, e também o meu site, doutorelianenunes.com. O projeto Mães e Mulheres Jardineiras é um projeto que apoia, como eu disse, a Roda Verde. Então, nós estaremos fazendo a nossa live, nossos lançamentos, tudo no dia 26/9, mas o projeto Roda Verde é amanhã, gente. Então, estaremos lançando amanhã, dia 16/9, quarta-feira, às 4h20, quarta-feira, às 20 horas, o projeto Roda Verde. Estaremos com o Raul Tami, Rafael Ladeira e eu também. Estaremos entrevistando várias e várias entidades. O Rafael Ladeira, ele é fundador da Aliança Verde, e a Aliança Verde tem muitas questões aí para nos trazer amanhã. Vocês não deixem de participar, e nós estaremos no futuro dando certificados de todas as nossas lives, dos nossos eventos, para que você possa colocar no seu salvo-conduto, porque é muito importante para vocês verem aí como está aí o desenvolvimento das associações. Então, nós precisamos, sim, fomentar mais associações. Vocês podem ter detalhes do projeto Mães e Mulheres Jardineiras no meu site, no doutorelianenunes.com/projetos, que vocês vão estar ali vendo, e logo estaremos inaugurando a página da SBEC e vocês estarão vendo ali o projeto, certo? A live, anotem aí, dia 26 de setembro, agora, sábado, às 18h30, já será a 9ª live, estaremos conversando com vocês sobre esse tema que é tão importante, como conseguir o HC, o salvo-conduto, dentro do projeto Mães e Mulheres Jardineiras. Estaremos também fazendo o lançamento do 2º fanzine, né? O fanzine já foi lançado, vocês podem ver na nossa página, no nosso canal lá no YouTube, que foi o do Padre Ticão, maravilhoso fanzine. Então, vocês podem estar vendo, entre lá no meu site, que vocês podem estar baixando gratuitamente do Padre conversando com a Folha. E nesse dia, no lançamento do 2º fanzine, nós estaremos com a Gisele Tami, que é uma paciente minha, e ela estará apresentando também como foi o seu percurso até chegar aqui, e estaremos, então, lançando a sua história também em quadrinhos.
É muito importante que a gente possa estar acompanhando todos esses movimentos do projeto Mães e Mulheres Jardineiras, porque, como eu disse, nós estaremos oferecendo certificação para que vocês possam estar utilizando nos processos que vocês têm que documentar, que vocês estão fazendo cursos, que vocês estão se apropriando de tudo que tem a ver com a cannabis medicinal, para que o juiz entenda que vocês estão aí produzindo e estudando, enfim, fazendo todo esse aporte. Então, estaremos também com o Raul Tami, que estará apresentando para a gente sobre o seu projeto, junto com a sua mãe, né? Que ele colabora com a sua mãe na hora de fazer a medicação. Então, nós estaremos também mostrando aí um documentário bem curto dele fazendo esse procedimento, como é que ele faz o óleo da sua mãe, tá? Nesse dia eu estarei presente também, conversando com vocês. Estará presente o Raul Tami, como eu disse, a Bianca, que está aqui hoje conosco, ela também estará falando sobre todo o trâmite, como que a gente faz, mais um pouco aí, para vocês terem noção de como está sendo feito o projeto Mães e Mulheres Jardineiras e como vocês podem replicar perto da sua casa. A Gisele vai estar, como eu disse, contando a sua história, e teremos a presença da Paula. A Paula, ela é especialista no cuidado da planta, porque ela também, apesar de todas as dificuldades que a gente tem no Brasil, ela, graças a Deus, tem o salvo-conduto que ela cuida junto com a mãe dela, né, porque é da mãe, e ela ajuda a mãe a fazer os quitutes e a comida que ela hoje consome no lugar do óleo. Então, é uma novidade também, né? Você conseguir, a partir de um salvo-conduto, produzir as plantas e você conseguir fazer alimento. A gente sabe que isso é muito importante, principalmente na terceira idade, naquelas pessoas que têm dificuldade para se alimentar, e especialmente as crianças. Então, a Paula, ela está fazendo um livro com as receitinhas de todas as coisas que ela tem feito e criado junto com a sua mãe, a Nina. Estaremos também com a presença da Emília. A Emília, ela é a primeira pessoa, né, do nosso projeto que tem o salvo-conduto. Ela é a mãe do Ítalo, então ela vai estar contando para vocês também um pouco da história do Ítalo, né? Acho que isso é muito importante, a gente saber que tem pessoas que conseguiram e essas pessoas trazerem para nós notícias de como não é, todo esse processo, porque é muito difícil ser mãe jardineira e a gente ter que cuidar do paciente, né? Por isso que muitas pessoas que não têm condições precisam das associações. E isso é o nosso mote, né? Nós queremos conversar com você, pessoas que têm muita vontade de montar uma associação, ou você sozinha que está querendo plantar, ou você que já está plantando e que precisa se regularizar, não é mesmo? Então, nós precisamos juntar todas essas pessoas, todo esse tipo de situação, desde as pessoas que são apenas usuárias terapêuticas, desde aquelas pessoas que são usuárias já no fim da vida e que a gente precisa, então, dar qualidade de vida para melhorar aí a sua passagem para a morte. Não podemos esquecer que temos 10 milhões de pessoas nas mesmas condições que a Emília, e sendo que 10% ou 1 milhão de pessoas gostariam, sim, de ter o salvo-conduto e plantar. Poderíamos fazer como no Chile, a lei do cultivo seguro, onde o paciente pode plantar até 6 plantas na sua casa, desde que documentado, prescrito por um médico. Podemos fazer como no Uruguai, né, de cima para baixo, sonho, onde tudo isso poderia ser regularizado e a gente pudesse fazer como eles fazem, os clubes, onde 20 pessoas maiores de idade, sem problemas nenhum, se juntam e aí elas podem plantar 100 plantas. Então, temos na América Latina vários modelos que nós poderíamos ter implantado aqui no Brasil e nós precisamos, então, colocar essas emendas na PL, porque, infelizmente, só foi contemplado pessoas jurídicas, não as pessoas físicas. E a gente sabe que as pessoas físicas, os conglomerados, os coletivos e as associações podem sim responder localmente no suporte ao Sistema Único de Saúde e a gente não precisa importar, porque é uma grande falácia que nós vamos oferecer pelo SUS e a gente vê as parcerias que estão sendo feitas e desenhadas nos bastidores, onde todo esse óleo é importado.
nós temos que produzir aqui no Brasil, nós temos total condições de produzir no Brasil, e independente do que falam aí, que nós não temos condições de fiscalizar, nós temos sim. E no limite, se quiser fazer como é feito na Itália, o Exército planta, o Exército faria, então, todo esse repasse para o Sistema Único de Saúde, e a gente não precisaria ter repressão, como a gente está pensando, para as famílias, e nem gastos astronômicos, né? Porque se nós fôssemos pensar hoje, só hoje, as pessoas aprovadas aí na Anvisa, que são quase 20 mil, nós estaríamos gastando 200 milhões de reais, para não dizer 2 bi. Então, é nessa cifra que a gente vê que está sendo feito todo o lobby para que não seja aprovado a lei do cultivo seguro e que seja só para as grandes empresas corporativistas de outros países que se juntaram com empreendedores aqui brasileiros e farão então aí um trabalho não tão verde e amarelo. Nós queremos sim que o nosso cidadão possa plantar, nós queremos sim que o nosso cidadão doente possa plantar, porque como dizia Maria Antônia Salve, se eu posso importar, se eu posso votar, eu posso plantar. É uma questão de direitos humanos, né? Não é uma questão de desobediência civil. Nós queremos hoje, e a gente não pode esperar, e não pode esperar um CBD que não é full, né? Ou seja, integral. Né? Quando a gente fala CBD que vem de fora, muitas vezes ele é sintético, muitas vezes ele é muito extraído, tirado todas as propriedades. Então, nós estaremos com vocês através de um curso, também fazendo o lançamento do primeiro curso online, da semente ao paciente. Estaremos fazendo esse curso com fins pedagógicos para que vocês possam ter conhecimento básico do cultivo simples, né, feito por uma dona de casa, para que vocês possam ter o certificado e oferecer para o juiz também dentro do processo de HC. Acreditamos que o salvo-conduto, infelizmente, é um remédio amargo, é o único remédio amargo que nós temos no momento, porque nós não temos nenhum amparo legal para a mãe, nenhum amparo legal para as pessoas que precisam deste suporte. Então, precisamos sim criar um movimento de mães e mulheres jardineiras, precisamos sim pedir para que os nossos vereadores, para que os nossos deputados estaduais, para que os nossos deputados federais e os nossos senadores sejam sensíveis. São 10 milhões de pessoas que estão muito doentes, 10 milhões de pessoas que podem morrer a qualquer momento. Nós estamos vivenciando uma epidemia e nós estamos vendo que nos outros países a cannabis está sendo valorizada no meio dessa pandemia para enfrentar desde problemas, né, de humor, de insônia, até sequelas, muitas delas neurológicas, cardiológicas, e vários outros estudos estão sendo realizados e demonstrado o efeito que a cannabis pode sim oferecer dentro dessa pandemia como colaborativo, como cuidativo. Então, é muito importante que a gente se instrumentalize, que a gente apoie o projeto de lei 399/2015 e que a gente possa fazer as emendas e garantir que nós não precisemos mais desse remédio amargo, que é o salvo-conduto. Nós poderemos sim avançar em muitos cursos, porque muitas entidades estão fazendo isso. Então, nós precisamos que as entidades amarrem dentro dessa proposta de conseguir oferecer autonomia, não só simplesmente o óleo, ou não só a judicialização do óleo, mas oferecer autonomia aos pacientes, porque o paciente acostuma com medicamento, ele precisa de outro medicamento, aí a gente tem que oferecer isso, e dentro de uma proposta de judicialização, ou uma proposta de eu vou fazer o óleo, sempre vai dar esse efeito da tolerância. Então, as mães estão preparadas com seus óleos integrais, de 2, 3 tipos de quimiotipo, de cepas diferentes, certo? Então, o objetivo do curso é oferecer informações de qualidade de forma dinâmica e simplificada sobre o autocultivo da cannabis para fins medicinais. Então, vamos estar lançando aí com carinho para vocês, aí nos próximos meses, vários cursos nesse sentido. E após a realização do curso, a gente acredita, então, que as alunas estarão no caminho para cultivar a cannabis para fins medicinais, incluindo todo o processo de planejamento do seu ciclo de autocultivo, preparação dos espaços, noções de formato de cultivo e as necessidades específicas em cada uma das fases do desenvolvimento da cannabis.
A gente sabe que o processo não termina quando se consegue o HC. Aí vem a parte mais difícil, que é saber qual é a planta que serve para o seu filho, qual que é a dose. Então, nós precisamos, sim, de muitas pesquisas, que as universidades entrem nesse processo, que elas possam fazer análise dos óleos. Nós estamos hoje fazendo parcerias com entidades para que todos os óleos das mães jardineiras possam ser avaliados. Então, é muito importante que a pesquisa seja aprovada. Por isso que é importante um projeto de lei que regularize, porque, infelizmente, a cannabis ela está em todos os lugares. A cannabis podre, a cannabis do tráfico, cheia de sangue. E é isso que nós não queremos. Nós não queremos mais sangue, nós queremos que a guerra às drogas cesse e que os pacientes sejam tratados e que os usuários não sejam considerados traficantes. Então, é isso que a gente precisa e muito mais, não é? Então, a gente precisa continuar aprendendo a manter o ciclo do seu autocultivo. E a gente quer, sim, ter o nosso remédio de uma forma acessível e natural, porque a gente sabe que não custa mais que R$100 se uma mãe fizer. Então, é muito importante que a gente dê todo o apoio institucional e todo o apoio científico para que essas famílias que querem plantar, elas tenham esse acesso. Não podemos esquecer, eu sempre falo, do efeito comitiva do óleo integral. É importante a gente reforçar a questão do óleo integral. A gente fala óleo full spectrum, mas é importante que vocês entendam que é o óleo integral que dá o espectro total da planta. Por isso que é muito importante que a gente olhe com lupa essa planta, porque ela tem mais de 500 propriedades. Foi descoberto em 63 por Mesulam cannabidiol, o THC em 64, mas infelizmente ele só entendeu o sistema em 1992, quando a planta já estava totalmente proibida. Então, é muito importante que a gente faça, como nos outros países desenvolvidos, a liberação aqui da maconha para fins medicinais. E sem pegar e sem deixar de se atentar, como nós temos hoje aí uma lei muito repressiva de pessoas higienistas que acreditam que a sociedade pode viver livre das drogas. Não pode viver porque nunca viveu. Então, nós temos sim que regular para poder controlar e tirar a população vulnerável, que são as nossas crianças e os nossos adolescentes, porque eles têm fácil acesso na esquina. Não vamos ser hipócritas e dizendo que se regular vai liberar a cannabis. A cannabis já está liberada na esquina. Nós precisamos regulamentar todos os impostos e esses impostos ser como é no Colorado para a educação e para a saúde. Para vocês terem uma ideia, em 2018, um único estado americano conseguiu de 2 bilhões do que foi vendido, e isso no mercado legal, nós não estamos nem falando no mercado ilegal, reverter 200 milhões para a saúde e educação. Vocês podem imaginar o que isso iria render para os nossos municípios, candidatos a prefeitos, candidatos a vereadores? Temos que levar essa discussão para o âmbito do município. Temos que discutir com os nossos vereadores, nossos candidatos e os nossos futuros prefeitos, porque precisamos, sim, que o SUS ofereça, sim, a planta integral pela farmácia viva, e nós temos condição, sim, de plantar no nosso município e de fazer o controle. Se o delegado e a polícia controlar isso direitinho, ela não vai ficar correndo atrás de traficante, ela vai dar suporte. E isso não é a doutora Eliane que fala, são todos os trabalhos científicos feitos no mundo inteiro. A polícia tem que cuidar de crime. Não é crime ser usuário de cannabis, não é crime plantar a sua planta para o seu próprio medicamento. Então, é muito importante que isso seja feito pensando no efeito comitiva. E o efeito comitiva não é só da cannabis, é de quase todas as plantas medicinais, onde a indústria farmacêutica vai lá e isola para poder vender mais caro. Então, a gente tem que entender que nós estamos propondo é muito mais do que a liberação da medicação na casa da pessoa. Nós estamos tentando fazer a reversão de um projeto de mundo onde, infelizmente, a cannabis é segregada. E a gente sabe que a cannabis é uma planta divina, como disse o Padre Ticão, e é por isso que a gente precisa, sem dúvida, fazer o jeito de trazer esse remédio para dentro da casa, não é mesmo?
Você tem que criar aí, por aí, perto da sua casa, um coletivo, um projeto piloto de mães e mulheres jardineiras. Por quê? Porque as mulheres são 70% da população que é responsável são os chefes de família. Os homens já foram embora, abandonaram essas mães com problemas tanto dos seus familiares idosos quanto de suas crianças. Então, é muito importante que as mulheres se unam, que elas, através de várias outras entidades, e façam no seu município essa revolução. A revolução, como diz, é feminina. As mães é que saíram na frente, batalhando pelos seus filhos, e os médicos foram atrás. Então, mãe, é muito importante que vocês, no seu município, se unam. E nós estamos querendo, através do projeto Mães e Mulheres Jardineiras, na nossa página do Facebook, agitar todas vocês para que vocês tenham, além do curso, um suporte aí para estar discutindo sobre como montar o meu coletivo, como montar a minha associação e como mudar o meu país. Temos mais de 5.000 só municípios, então se tiver 5.000 mães solidárias em cada município, uma pelo menos, nós poderemos fazer aí essa revolução. Esse é o desafio. Nós não conseguimos mudar de cima para baixo, teremos que mudar de baixo para cima. E estamos no momento eleitoral, nos próximos 2 anos, novamente, elegeremos nosso presidente, e o nosso presidente tem que ser verde, não é mesmo? Então, gostaríamos que vocês seguissem a gente lá na página do Facebook, anotem aí, Movimento MMJ, né? Participem conosco para que vocês possam, então, ter aí as orientações. Não deixe de participar do seu coletivo também, de divulgar a gente, tá bom? E também, se você quiser ser mãe ou mulher jardineira e ter mais suporte, você que quer o curso do cultivo e você que tem já a prescrição ou que já tem a indicação, uma receita, um relatório, porque é portador de uma doença grave, mulher, ou você tem um filho ou uma filha com doença grave, ou um pai ou uma mãe com doença grave, participe. Entre aí no link, faça o seu cadastro, que a partir de outubro nós estaremos ativando o nosso grupo e o grupo após o lançamento do curso. Como disse, nossas vidas, como a das plantas, são sempre feitas de ciclos. E esses ciclos podem ser organizados para nos ajudar a viver em harmonia com a natureza em si, especialmente agora que estamos na pandemia. E nós sabemos que nós somos grupos de risco. Então, enquanto todo mundo está voltando aí para a sua atividade normal, agora que sentiu um pouquinho de um sinal que caiu um pouquinho, mas ainda está morrendo muitas pessoas com Covid, nós ainda não podemos sair, porque nós sabemos que as crianças elas têm uma imunidade fraca, os nossos idosos também têm, os pacientes de câncer, os pacientes de Alzheimer. Então, nós precisamos ainda manter ainda o isolamento. Nós precisamos, sim, ficar em casa. Então, nós precisamos, sim, hoje ter muita clareza do que nós queremos, sim, na PL. E nós temos que apoiá-la e pedir ao máximo urgência de votação para que a gente continue a nossa luta, porque não começou agora e certamente não vai acabar agora, porque muitas pessoas nos taxam de criminosos, nos taxam de traficantes, quando, na verdade, somos pessoas que estão desenvolvendo a arte de cuidar da sua própria vida. Isso tem que ser valorizado. Tem que ser valorizada a autonomia para a produção do seu próprio óleo, o apoio da farmácia viva, que pode, sim, amparar essas famílias que querem plantar. Porque nós sabemos que cada criança tem um tipo específico de necessidade. E isso as mães são aptas a descobrir, como vamos ver, então, no lançamento dos próximos fanzines, aí teremos a história da Nayara e teremos a história da Ângela Boim, que fazem o seu próprio óleo. Então, é muito importante que a gente tenha o suporte dessas mães madrinhas e precisamos, sim, que a universidade esteja conosco, porque essa população é marginalizada, essa população está condenada à morte por N motivos. Então, precisamos fazer o resgate da planta na nossa vida, não é mesmo?